Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças do terceiro ano. Tudo tranquilo com vocês? E aí, prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Já organizaram os materiais, a atividade que vocês receberam da escola, o lápis, a borracha? Vamos lá então, para o objetivo da nossa aula de hoje, né? Qual será? O objetivo da nossa aula de hoje é ler, representar, comparar e ordenar números naturais até a ordem da unidade de milhar, utilizando as características do sistema de numeração decimal. Muito bem. E para isso, então, nós vamos iniciar a nossa aula abrindo as cortinas para ver a nossa história de hoje. Vamos lá, então. Reginaldo vai participar de uma competição de lançamento de peso. Está treinando para superar sua última pontuação, que foi de 999 pontos. Seu objetivo é ultrapassar essa marca. Ele conseguiu avançar mais um ponto. Quantos pontos ele atingiu no lançamento de peso? Então, observem aqui na nossa imagem que nós temos ali uma pista, nós temos o Reginaldo, né? E nós temos ali algumas marcações a partir do 500, certo? Então, se ele tinha uma marca a ser ultrapassada, então nós vamos ver quanto que ele conseguiu, quantos pontos que ele atingiu. Então, olha lá, ele lançando peso, né? E agora nós vamos ver, então, quanto que ele conseguiu atingir na sua marca, na sua nova marca. Para isso, crianças, nós vamos olhar aqui na bancada para nós resolvermos essa situação problema. Então, observem lá, nós já trabalhamos bastante essa questão de fichas escalonadas. Então, observem aqui, crianças, que nós temos formado a pontuação que ele já conseguiu, que são 999 pontos. Muito bem. Como é que nós podemos representar, decompor esse número aqui com o material dourado? Então, vamos lá. Vamos começar pelo 900. Então, eu tenho o 900 aqui. Vamos colocar aqui no nosso suporte, tá? Então, vejam, 900, nós já trabalhamos aí a composição das centenas. Então, para mim compor o número 900, eu vou precisar de 9 placas de 100. Então, vamos lá? Vamos contar junto com a professora? 100... 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, vejam aqui, ó. Eu já tenho, então, 9 placas de 100 representando o número 900. Muito bem. Então, a centena eu já representei. Só que agora, eu tenho que representar o quê? Faltou quanto? Faltou 99. Então, vamos representar o 90? Olha aqui, ó. O 90, então, crianças, eu tenho como representar o 90 colocando o quê? Nós estamos na ordem das dezenas. Então, quantas dezenas eu vou precisar? Vamos contar aqui junto com a professora? Vamos lá. Então, são 9 dezenas. 10... 20, vamos colocar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, né? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, eu tenho aqui 9 dezenas. O que restou? Restou as 9 unidades. A unidade nós contamos com os cubinhos, lembram? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as 9 unidades e vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, crianças, eu tenho representado o número
999, que é a quantidade de pontos que o Reginaldo tinha conquistado na sua primeira marca. Então, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Mas vocês devem lembrar, lá na situação problema, que o objetivo dele era ultrapassar essa marca. Então, ele atingiu o quê? Mais um pontinho lá. E agora, qual o total de pontos que ele conseguiu? Vejam bem, se ele conseguiu mais um ponto, que é o que eu estou acrescentando aqui, ó, tá? Perceberam? Então, agora nós vamos ter que recalcular toda essa pontuação que ele já tinha. Vamos ver quanto que ficou? Então, vamos começar a contar pelas unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos organizá-las aqui. Tá. Lembram-se que da nossa base 10, quando eu formo 10 unidades, eu posso fazer uma o que mesmo? Alguém falou aí em troca? Muito bem. Então, vejam bem. Se eu tinha 9, coloquei mais um, eu formei 10. A partir do momento que eu formei 10 unidades, eu posso trocar por uma barrinha, por uma dezena. Então, crianças, o valor já modifica. Então, o que eu tenho aqui? Vejam que esse valor aqui já formou uma dezena. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, unir essa dezena às demais que eu tinha. Mas alguma coisa aconteceu aí. O que aconteceu? Os números, eles se alteração. Então, vejam bem, eu tinha 9 dezenas, agora eu tenho mais uma. Então, se eu somar 90 mais 10, quanto que vai dar? Vamos conferir? Vamos contar de 10 em 10, contando junto com a professora. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Opa! Formou o número 100 a partir das dezenas. Vejam, se formou o número 100, eu posso substituir o quê? Por uma placa de 100. Porque 10 barrinhas de 10, 10 vezes 10 é igual a 100. A partir do momento que eu posso trocar, então eu vou substituir. Aí, esse 100 vai ficar, esse 90 mais 10 vai ficar valendo quanto? 100. Vocês estão percebendo as trocas? Então, vejam lá. Vejam o que um ponto fez, né? Ele praticamente modificou todo o resultado lá da pontuação do Reginaldo. Tá, o que vocês estão achando aqui de semelhantes? Vejam, à medida que eu fui somando, que eu fui trocando, eu cheguei numa quantidade 100. Então, vejam, eu tenho 100 aqui, 9 centenas aqui e eu tenho uma centena aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou juntar, né? Eu vou fazer agora aqui acrescentar. Então, eu posso passar para cá porque, né, eu posso fazer isso. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho 900, eu tinha 900 e agora eu acrescentei mais 100. Quanto que ficou? Vamos ver então? Vamos agora contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Formou 1000. Olha aí, né? Então, isso significa que a soma formou o quê? O número 1000. Muito bem. Vejam, então, 10 centenas formaram o número 1000. Quando forma o número 1000, nós temos uma outra forma de representar, que é através do quê? Do cubo. Então, crianças, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que essas 10 centenas também formam 1000, só que nós representamos ela através do cubo. Então, essa peça aqui do material dourado chama-se cubo. Ele tem, quanto mesmo? Ele tem 1000 unidades. Então, vocês viram que à medida que a professora foi fazendo as trocas, então, foi dando tudo bem certinho ali, tá? Mas esse 1000, ele pode ser representado de tantas outras formas, né? Então, vejam lá. Como que ficou, então, a resposta lá da situação problema do
Observem que lembram que ele lançou o peso? Então, vejam lá, vamos agora acompanhar a trajetória do peso que o Reginaldo lançou. Ó, ele ultrapassou todas as centenas e chegou no 1000. Então, isso significa que, quando nós olharmos lá na pergunta, nós já temos a resposta da nossa situação problema, que é: quantos pontos ele atingiu no lançamento de peso? Reginaldo atingiu no lançamento de peso 1000 pontos, certo? Muito bem. E de que formas eu posso, crianças, representar esse 1000? Vamos voltar aqui na bancada para nós fazermos a representação. Então, vejam lá. Vocês podem perguntar assim: professora, eu posso representar o 1000 com unidades? A resposta é sim. Então, eu posso representar esse 1000 com esse cubo de 1000 com unidades. Como que eu tenho que fazer? Para isso, crianças, eu vou ter que agrupar. Observe aqui que a professora colocou, tá? Então, vejam bem. Vejam que as peças estão soltas, por quê? Porque aqui eu coloquei 10 linhas e 10 colunas com 10 unidades. Se eu for contar aqui, eu tenho 100 unidades aqui. Vejam que equivale a uma plaquinha de 100, tá? Tá, mas quantas placas dessa de 100, formados por unidades, eu vou precisar? Eu vou ter que contar de quanto? De 100 em 100. Então, vamos lá? Então, olha, 100, 200, temos que chegar no 1000. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então, aqui, crianças, observem agora aqui, vejam como é fácil. Aqui eu tenho 1000 unidades de cubinhos, que também vão formar o quê? Olha aqui, ó, se eu for comparar, observem aqui, ó, tá? Então, praticamente a quantidade é a mesma, só muda a representação, porque aqui elas estão formadas com cubinhos. Então, isso significa que eu tenho 1000 unidades para formar a unidade de milhar, certo? Porque o 1000, ele representa a unidade de milhar. Vejam que agora eu tenho 4 algarismos: unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Porque o número 1000, ele é representado por 4 números, certo? 4 algarismos. Muito bem, então aqui eu tenho, no caso, 1000 unidades, certo? Então é importante vocês saberem que eu vou precisar de 1000 pecinhas para formar um cubo. Mas, professora, eu posso formar também com dezenas? O que vocês acham? Quantas dezenas eu vou precisar para formar um 1000? Vamos lá, então? Então, veja aqui o que a professora colocou. Então, vocês sabem que a dezena, ela é representada pela barrinha de 10, certo? Eu organizei aqui 10 barrinhas de 10 também no formato de uma placa. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 barrinhas de 10, que se eu for contar, se eu for multiplicar, equivale a 100, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Vamos ver então quantas barrinhas de 10 eu vou precisar para formar o 1000? Vejam que aqui eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barrinhas. Então, aqui eu vou ter que contar de 10 em 10. Então, vamos lá? 10, que forma 100, né? Então, são 100 o total. Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, percebam aqui, crianças, que eu tenho o quê? Eu tenho o número 1000 aqui representado em 10 barrinhas de 10. Então, vejam, eu coloquei 10, mas eu tenho 10 em cada uma. Então, como que vai ficar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu vou precisar de 100 barrinhas de 10 para compor o número 1000. Ó,
Então perceba aqui, ó, eu preciso de 1000 cubinhos, 1000 unidades, e eu preciso de 100 barrinhas dessa aqui, para compor também o número 1000, certo? Mas e aí, professora, quantas centenas, quantas barrinhas de 100? Vamos ver então lá quantas barrinhas de 100 eu vou precisar? Contando também de 100 em 100, certo? Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Vamos ver quantas placas eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso significa, crianças, que eu vou precisar de 10 placas de 100 para formar o número 1000. Então, todas essas composições aqui, na verdade, elas nos remetem ao número quê? A quantidade 1000. Então, só que aqui as representações são diferentes. Vejam que aqui eu tenho 1000 unidades, aqui eu tenho 100 dezenas e aqui eu tenho 10 centenas. Tudo isso significa que eu tenho formado o número 1000, que equivale ao nosso cubo, certo? E é importante que vocês guardem os nomes, porque vocês vão utilizar esses valores, essas quantidades, essas denominações para frente aí, né, nas outras aulas. Então, deu para vocês perceberem? Então, eu tenho aqui 4 diferentes representações do número 1000. Então, a quantidade é a mesma, só que uma eu contei de 1 em 1, outra eu contei de 10 em 10, outra eu contei de 100 em 100 e a outra eu coloquei o 1000 aqui num valor representando o cubo. Então, quando eu digo que são 1000, vejam, né, vocês perceberam aqui as quantidades. E é muito importante, crianças, que vocês percebam essas trocas, essas quantidades todas, porque é um conteúdo bem interessante que vocês vão utilizar muito aí nas nossas próximas aulas de matemática, certo? Então, tudo significa aqui que eu tenho o 1000, certo? Muito bem. Então, para isso, agora nós vamos voltar aqui na tela para que nós possamos entender também como que funciona essa unidade de milhar. Então, vejam bem, nós temos uma nova nomenclatura, que é a unidade de milhar. Nós já vimos ali que uma unidade de milhar, ela corresponde a 1000 unidades. Então, vocês perceberam na bancada, né, que eu precisei de 1000 cubinhos para formar o número 1000. Muito bem. Depois, nós vimos ali que uma unidade de milhar, ela corresponde a 100 dezenas. Então, eu precisei de 100 barrinhas de 10 para poder compor também a unidade de milhar. E também nós precisamos ali de 10 centenas para compor a unidade de milhar, certo? Então, isso vocês já perceberam como que funciona, então fica mais fácil, certo? Tá, como é que eu escrevo esse número? Como que ele fica representado? Então, se nós formos observar lá, na nossa máquina de números, olhe como que vai ficar lá a progressão desses números, porque se eu agora já entrei na unidade de milhar, eu tenho que aprender a contar de 1000 em 1000, certo? Então, observe, crianças, que são 4 ordens. Eu tenho a ordem da unidade, eu tenho a ordem da dezena, eu tenho a ordem da centena e eu tenho a ordem da unidade de milhar, certo? São 4 ordens. Tá, se eu for contar de 1000 em 1000, eu estou contando as unidades de milhar exatas, né? Elas ali inteiras. Então, por isso que eu estou contando de 1000 em 1000. Então, como que vai ficar lá? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Mas, professora, 9000, como que fica essa quantidade? Vamos voltar aqui na bancada, né, crianças? Então, observem lá que nós temos aqui, agora nós já temos a nossa unidade de milhar, que é representada pelo número 1000. Olha aqui, dá para perceber? Tá. Vocês viram ali que um cubo corresponde a 1000, certo? Mas e se forem 2 cubos, como que vai ficar? Aí, eu já tenho 2000, certo?
Por quê? Porque 1.000 mais 1.000, deixa eu pôr para cá que fica melhor. Se eu somar 1.000 mais 1.000, eu vou ter 2.000. E se eu colocar mais um cubo, mais 1.000, como que vai ficar? Opa, já mudou a quantidade, já mudou o valor. 1.000, 2.000, 3.000. Então, vejam que agora aqui eu tenho 3.000. Muito bem. Ah, mas eu quero colocar mais aqui, né? Como que vai ficar? Se eu colocar mais um cubo. Vejam que agora a quantidade aumentou. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Olha lá, ó. Estão percebendo? Sempre os números com 4 algarismos, tá? 4.000. Aqui. 4.000. Muito bem. Vamos colocar mais um? Vejam que eu estou agrupando, estou acrescentando, estou juntando. Olha aí a ideia da adição, né? Vejam, eu acrescentei mais um. Se eu tinha 4 e coloquei mais 1.000, então eu vou ficar com quanto? 5.000. Opa! 5.000. Estão contando lá, observando? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tá. Mas, vamos para mais um cubo lá, mais 1.000. Se eu acrescentei mais 1.000, agora eu tenho quanto? Eu tenho 6.000. 6.000. Vejam lá. Por quê? Porque eu tenho 6 cubos e cada cubo representa 1.000. Tá, mas eu quero mais um. Vejam que agora eu tenho quantos mesmo? Vamos contar lá com a prof? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 1.000 deu quanto? Quanto que vocês estão falando aí? Fala mais alto para a prof poder ouvir, né? Então, agora eu tenho 7.000. Opa, 7.000. Muito bem. Mais um, mais 1.000. Vai formar quanto? 7.000 mais 1.000? 8.000. E mais 1.000? Se eu tinha 8.000, coloquei mais 1.000, agora eu tenho 9.000. Então, vocês perceberam aqui que eu tenho uma soma de unidade de milhar que me fez chegar ao resultado de 9.000. Mas é interessante, crianças, vocês perceberem que esse 9.000, ele contém 1.000, ele contém o 2.000, ele contém lá o 3.000, o 4.000, o 5.000, o 6.000 também, certo? Aqui o 8.000. Então, vocês percebam que para mim poder, e o 7.000, para mim poder formar o 9.000, eu tive que acrescentar a esses números mais 1.000. Então, isso nos faz entender o seguinte, que o 9.000, ele contém na sua composição, dentro dele, todos esses outros valores aqui, certo? Então, por quê? Porque ele é um número maior. Então, se vocês perguntarem lá, professora, o 1.000 cabe dentro do 9.000? Cabe sim, porque ele está, ele está aqui. O 6.000 cabe dentro do 9.000? Cabe, porque ele está aqui, tá? O 8.000 cabe dentro do 9.000? Sim, porque ele está aqui na composição. Então, vocês percebam que todos esses números aqui que a professora já colocou e foi somando, eles cabem dentro do 9.000, que na verdade são 9 unidades de milhar. Estão todos aqui compostos, certo? Deu para entender? Viram como é fácil? Muito bem. Então agora, dessa forma, vocês conseguiram entender aqui, né, na nossa máquina de números, a progressão dos números ali que nós contamos quanto? De 1.000 em 1.000. Então, lembre sempre, crianças, cada vez que a gente falar em unidade de milhar, nós estamos falando de 1.000. 4 algarismos. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Muito bem. E agora, vocês receberam em casa, lá da escola, uma atividade, certo? Que diz assim, preencha o quadro com o valor das unidades de milhar. Então, como nós falamos nos cubos, que cada cubo tem o valor de 1.000, então o que vocês vão ter que preencher ali? Vocês vão ter que preencher o valor de cada cubo, né? Então, vejam, a primeira tarjetinha ali tem um cubo só. Quanto que ele vale? Então, coloca lá. Depois, 2 cubos, 3 cubos e assim sucessivamente até chegar no último. Para isso, vocês vão ter 2 minutinhos para fazer com bastante capricho essa atividade e a gente já volta para a correção, tá bom?
Então, conseguiram fazer? Eu acho que é fácil, né? Então vamos lá. Vamos para o primeiro cubo lá. Como que vocês preencheram? Quanto que vale mesmo um cubo? Ele vale 1000. Muito bem, então parabéns para você que colocou ali o 1000. Muito bem, vamos para os dois outros ali. Então, se um vale 1000, 2 vale 1000 mais 1000. Então ficou 2000. Aí, vamos lá. O terceiro, se cada um vale 1000, se eu tenho 3, 1000 mais 1000 mais 1000, que dá 3000. 4 cubos de 1000 vale quanto? Eu posso somar 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, né? 4 vezes. Ou eu posso também multiplicar 4 vezes 1000, certo? Que vai dar quanto? 4000. Depois, eu tenho 5 cubos, que vai dar 5.000. Muito bem. Depois, 6 cubos, vamos lá. Contem lá bem bonitinho. 6.000. E se forem 7 cubos de 1000? Vai dar 7.000. 8 cubos, 8.000. E 9 cubos, 9.000. Muito bem. E aí, conseguiram? Acertaram? Conseguiram lá perceber essa progressão ali, contando sempre de 1000 em 1000? Parabéns para quem acertou. Caso você tenha errado algum, não tem probleminha não. Apaga, corrige e deixa certo, tá bom? Muito bem. Vejam, crianças, que até agora nós estamos trabalhando números, tá? Então, vamos agora ver como que ficam esses números se eu for fazer eles por extenso, se eu for fazer a escrita desses números. Vejam lá, 1000. Como que eu posso registrar esse 1000? Eu posso escrever 1000 ou 1000. Tanto uma escrita como a outra representa a unidade de milhar, que é o 1000. Tá, vamos lá para o 2000. Como que eu escrevo 2000? 2000, tá? Se você quiser escrever aí do lado da sua atividade, fique à vontade. Vamos lá para o terceiro lá. 3 cubos. Como que vai ficar? 3.000. Vejam que a palavra 1000 não muda, só muda a quantidade ali de vezes que ela aparece. Tá? Vamos ver 4.000. 4.000, 4.000. Depois, 5.000. Muito bem. Vamos lá então. 6. Como que vai ficar lá? 6.000 registrado. 6.000. Depois, 7. 7.000. Muito bem. Depois, 8. 8.000 e 9.000. E dessa forma, então, crianças, vocês já perceberam que nós temos a representação com o número e nós temos a escrita dessa unidade de milhar, certo? Beleza? Vamos para frente, então? Vamos lá. Vejam, vamos analisar essa situação que o pai do Bernardo foi ao caixa eletrônico retirar um dinheiro. Olhe lá o que ele fala. Então, ele retirou o dinheiro, está com as notas na mão, vamos observar a imagem. Daí o pai diz assim: são 10 notas de 100 reais. Aí o Bernardo pergunta para o pai: então são 1.000 reais? Vejam que ele está fazendo uma pergunta. E aí, o que vocês acham? Será que são 1.000 reais? Somando ali todas as notas que o pai retirou do caixa eletrônico, conseguiu formar 1.000 reais? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Então, para isso, crianças, nós vamos ter que analisar as notas que o pai do Bernardo retirou do caixa eletrônico. Vamos olhar lá então. Vejam, aqui nós temos as notas. Então vejam lá, o pai diz que são 10 notas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente são 10 notas de 100. Só que agora vem a pergunta do Bernardo. Então, são 1.000 reais? Para nós sabermos se deu 1.000 reais, agora nós vamos ter que contar de 100 em 100. Muito bem, vamos lá então. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Deu certo então? Então, muito bem. Bom, se o Bernardo está fazendo uma pergunta para o pai, qual será a resposta que o pai vai dar?
né? Então, são R$1.000? Sim, filho, são R$1.000. Então, nós já vimos ali na bancada, quando nós pegamos as placas de 100, que realmente a gente precisa de 10 placas de 100 para formar 1.000. Então, vocês vejam que o 1.000 também está presente no nosso dia a dia, inclusive na questão do dinheiro, certo? Muito bem. Vamos lá, então? Vamos para a nossa próxima situação problema. Então, Ricardo tem uma loja de veículos usados e pediu para seu funcionário colocar placas e preços de alguns veículos que estão em oferta. Vamos descobrir como as placas foram colocadas em cada veículo. O veículo que custa R$7.000 é vermelho. O veículo que custa R$5.000, seu condutor não usa cinto de segurança. E o veículo que custa R$9.000 é um Jeep. Vamos ver lá então a primeira situação. Nós temos os veículos ali. Vejam que o veículo que custa R$7.000 é vermelho. Vejam que 7.000 está escrito por extenso. Qual dos três aqui que custa 7.000? Está em oferta? Muito bem, é o veículo vermelho. Olha lá o 7.000 que está em oferta. O segundo, o veículo que custa R$5.000, seu condutor não usa cinto de segurança. De todos esses veículos, qual que o condutor não usa cinto de segurança? A motocicleta, então ela custa R$5.000. Vejam que eu tenho o valor por extenso e o valor, né, com um número ali. E só resta o último que a gente vai conferir, ver se é o mesmo isso aí. O veículo que custa R$9.000 é um Jeep. Então, vamos ver? Então, aqui nós temos o preço dos nossos 3 veículos, certo? Então, aí fica, né, as ofertas aí do dia na loja de veículos aí do Ricardo, tá bom? Então, e aí, crianças, o que nós aprendemos hoje, né? Então, hoje nós aprendemos a ampliação dos números da terceira ordem, que é as centenas, para a quarta ordem, que é a unidade de milhar. E que o número 1.000 representa essa unidade de milhar. Então, nós temos ali no valor posicional as 4 ordens, né? Que é unidade, dezena, centena e agora mais a unidade de milhar, que no caso são representados por 4 algarismos, certo? Unidade de milhar representado por 4 algarismos. E aqui nós temos na nossa representação o cubo, né? Que é um material que você já conhece, porque ele faz parte do material dourado, né? Todas as escolas têm. E ele significa ali, o que ele representa? 1.000 o milhar, 1.000 unidades, 100 dezenas e 10 centenas, como nós já vimos ali quando nós formamos o número na bancada. Muito bem. E será que a gente conseguiu atingir nosso objetivo? Ah, com certeza, né? Que foi ler, representar, comparar, ordenar números naturais até a ordem da unidade de milhar, utilizando as características do sistema de numeração decimal. Olha o 1.000 ali girando, né? Então, com certeza nós aprendemos. E dessa forma, como nós falamos a nossa aula inteira sobre 1.000, né? Abrem-se as cortinas, crianças, e eu mando para vocês 1.000 beijinhos com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam aprendendo cada vez mais e até a próxima aula com a professora Célia. Espero vocês. Tchau, tchau. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Animados para a aula de hoje? Vamos continuar os nossos estudos sobre práticas celebrativas e alimentos sagrados das diferentes religiões. Os nossos objetivos hoje são recordar o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados, conhecer práticas celebrativas e alimentos sagrados dos africanos e cristãos. Nós vimos na aula passada sobre as práticas celebrativas, o que elas são, que são atividades rituais por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado, que é aquelas celebrações, as comemorações religiosas de cada religião. E os alimentos sagrados, que nós também estudamos, que são muitos rituais, são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição, dada a forte conexão entre eles. E nós vimos que esses inúmeros hábitos alimentares fazem parte da nossa cultura, vindos, oriundos da nossa herança ancestral, vindo dos povos indígenas,
cristão, africanos e orientais. Nós vimos também sobre as práticas celebrativas indígenas, o batismo e o casamento. Vimos também a importância do milho para os indígenas e toda a celebração que envolve o milho, né, sendo o alimento sagrado deles. Hoje, então, nós vamos conhecer as práticas celebrativas cristãs. Nestas imagens, nós podemos ver algumas práticas, né? Nós vemos ali o batismo de um bebezinho e o batismo de uma pessoa maior, uma pessoa adulta, com uma água, mas em formas diferentes. E também vemos o pão e vinho, que nós vamos entender um pouquinho o porquê dessas duas imagens. O batismo, para evangélicos e católicos, Jesus foi o primeiro a ser batizado, sendo exemplo para todos que viessem depois. Tanto os evangélicos como os católicos compreendem assim, que ele foi o primeiro a ser batizado e depois seguiu-se os batismos. Na Igreja Católica, a água é fonte de purificação para o bebê, que inicia a sua vida na Trindade Santa. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se manifesta nessas três fontes. A água lava todos os pecados e inicia o bebê para a vida cristã. A luz do Espírito Santo é representada pela vela, onde os padrinhos e os pais entregam esta luz para que o bebê possa ser iluminado por toda a vida. Como o óleo santo, o bebê é ungido e nessa unção ele tem a proteção de Deus. Então o bebê é apresentado para toda a comunidade e começa a fazer parte da vida religiosa e faz parte daquela comunidade, onde a comunidade pode ajudá-lo a crescer na sua fé e ele também, com o tempo, passa a ajudar todos os seus irmãos da igreja. Vocês receberam esta atividade em casa. Então, para a gente fixar um pouquinho mais sobre o que a gente aprendeu, vocês vão olhar aí essa atividade, né? Na letra A, vocês têm um desenho, onde vocês vão pintar somente os pontinhos, os espaços que tem um pontinho preto. E vão ver o símbolo do Espírito Santo para os cristãos. O que representa esse Espírito Santo? Né? Como que eles enxergam o Espírito Santo? Na letra B, vocês vão escrever ao lado de cada figura o nome de cada representação que forma a Trindade Santa para os cristãos. Lembrando lá, né, que a prof falou que a Trindade, ela é Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês vão ter 5 minutinhos para realizar essa atividade. Pode pedir ajuda e depois a gente corrige.
Vamos lá então? Conseguiram pintar? Quem não conseguiu terminar a pintura não tem problema, depois vocês terminam, faz bem caprichado, bem bonitinho. Aqui nós conseguimos ver, é uma pomba. A pomba representa o Espírito Santo, é o símbolo de fé dessa manifestação de Deus através do Espírito Santo. E a Trindade, ela é constituída por Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é formada pelos três, sendo os três apenas um. Agora nós vamos ver para os evangélicos. Os evangélicos não são batizados enquanto bebês. Eles são batizados mais tarde, que eles acreditam que já podem ter consciência e aceitar essa entrada na igreja. Eles iniciam com a apresentação para toda a comunidade. O batismo pode ser realizado na igreja, onde há uma piscina, para que o batizado possa ser mergulhado e a sua entrada possa ser renovada. Na piscina da igreja, no rio ou no mar, onde as águas purificarão essa pessoa. Após isso, eles recebem como um certificado, dizendo que a partir deste momento, eles fazem parte da igreja e de toda a comunidade, e sua fé é restaurada e iniciada na igreja. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os alimentos sagrados. Nós temos essa imagem, observem bem ela. É um pedaço de pão e um copinho que parece um suco de uva. E aqui nós temos um padre entregando esse círculo. Esse círculo é um pãozinho
né? Ele é considerado o corpo de Cristo, é a hóstia sagrada. Para as duas religiões, a ceia e a consagração eucarística, ela representa o sacrifício de Jesus feito por todos nós. E o corpo e o sangue de Jesus são representados através de pão e vinho, ou em muitas comunidades, em muitos momentos, ele é feito com um suco de uva. Para as duas, Jesus se entregou por todos nós para que a gente pudesse ser livre do pecado e relembrar sempre o mistério da nossa fé. No catolicismo, a Eucaristia é mais uma vez um ato de fazer parte da divindade de Deus. Um dos sacramentos que unirá mais o fiel à igreja. Ao receber a hóstia consagrada durante a celebração, a pessoa renova a sua fé, recebe forças para seguir o seu caminho junto com Deus. Deus faz parte, né? Como a gente viu na Trindade Santa, a pessoa ao receber a comunhão, ela inicia essa ligação entre Deus e ela, tendo forças para continuar o seu caminho. A Santa Ceia, para os evangélicos, é um momento de comunhão com os irmãos em Cristo e com o próprio Deus. Ela é a festa da família do Senhor. Aqui é diferente. As pessoas recebem um pedaço de pão e suco de uva, geralmente, para celebrar a Santa Ceia, recordando também de todo o mistério que envolve a história de Jesus e para que se fortaleça na fé, para que possa seguir seu caminho em comunidade, firme no que acredita. Então agora, para a gente fixar um pouquinho mais aquilo que a gente viu, nós vamos partir para a próxima atividade. Observem lá, tem várias práticas celebrativas, e vocês vão circular somente as práticas celebrativas evangélicas, que foram a segunda que a gente viu, onde as pessoas estão na água, onde elas celebram a ceia em comunidade. 2 minutinhos para vocês recordarem e circularem somente as práticas cristãs evangélicas. Vamos lá então?
A primeira, nós temos a ceia, com pão e vinho ou pão e suco de uva. A segunda, nós temos o batismo, onde é jogado um pouquinho de água na cabeça da criança. Na terceira, uma pessoa recebendo a Eucaristia, a hóstia santa. E a quarta, uma pessoa sendo mergulhada nas águas. Então, as práticas evangélicas são a ceia e o mergulho para a renovação nas águas. Agora nós vamos para uma outra prática celebrativa de um outro povo, os africanos. Lembrando lá que nós já vimos os indígenas, os cristãos e agora os africanos. Vocês conseguem lembrar quem são esses povos? Lembram? Eles são os primeiros habitantes do Brasil, do nosso país. E assim como a gente estudou nas outras aulas, nós continuamos compreendendo um pouquinho mais as práticas, como esse povo vive a sua fé. Nas práticas celebrativas de origem africana, nós vamos assistir a um vídeo. Prestem bem atenção para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Agora vamos acompanhar um pouco mais sobre duas religiões de matrizes africanas, a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé é uma religião que acredita na existência da alma e na vida após a morte. Foi trazida para o Brasil pelos escravos africanos. A Umbanda é uma religião brasileira que reúne vários elementos das religiões africanas e cristãs. Vamos ver como é um casamento nessas religiões? O casamento, para quem segue essas religiões, tem o significado de respeito e união entre duas almas que se comprometem a se amar para todo sempre. Os casais que se casam na Umbanda não podem ter outro companheiro, pois os orixás abençoam o casal com um amor eterno e mútuo. A preparação para o ritual de casamento leva até 2 horas. Os noivos passam por 7 banhos de rosas, indicado pelo seu orixá. Tanto o noivo como a noiva usam trajes brancos e as alianças são trazidas dentro de uma bacia com água e rosas brancas pelos padrinhos dos noivos e são benzidas pelo Pai de Santo. Veja que curioso! No Candomblé, todos vestem branco para o casamento, mas somente os noivos usam sapatos. E o juramento de amor acontece quando os noivos comem o obi, o fruto sagrado na religião. Agora, saindo do casamento, vamos para um batizado. Nessas religiões, o batismo simboliza a apresentação e aceitação da criança pela fraternidade. O ritual pode ser realizado no terreiro, na cachoeira ou na praia. Assim como em outras religiões, nessas também tem padrinhos no batismo, escolhidos pelos pais da criança. Durante o ritual de batismo, a criança fica no colo da madrinha e o padrinho segura uma vela acesa que simboliza a luz, o espírito vivo. É indispensável o uso da água de cachoeira, que tem o poder de limpar, purificar e alimentar o espírito do batizando. O batismo deve ser feito preferencialmente nos 7 primeiros meses de vida da criança, mas poderá ser realizado para crianças até 10 anos de idade ou para qualquer pessoa que queira seguir a religião. Apenas ocorre algumas mudanças no ritual. O batismo é o sinal de entrada na religião, no templo onde o batizando se torna filho de Olorum e seguidor de Pai Oxalá, passando a fazer parte do seu exército branco. Muito bom, né? Esse vídeo a gente consegue ver o quanto é diferente essas práticas, o quanto tem coisas que são um pouquinho diferentes do que a maioria está acostumado a ver. Embora eu acredite que muitos de vocês também fazem parte dessas práticas celebrativas, né? Nós temos muitas pessoas, muitos alunos que têm diversas práticas religiosas.
E nós temos que lembrar sempre que todas elas são muito importantes e que cada um tem que respeitar a fé do outro, a religião do outro. Nós vamos agora conversar sobre o alimento sagrado da Umbanda e do Candomblé. Os alimentos têm uma relação muito grande com os orixás. Lembrando que nós já conversamos que para a Umbanda, para o Candomblé, existem vários deuses. Os grãos, carnes e temperos compartilhados fazem parte de um ciclo de nutrir e deixar-se nutrir, que passa do plano material. A culinária africana provirá ao orixá as forças necessárias para que ele atue no mundo dos homens. Os alimentos fazem parte de um contexto sagrado. Ultrapassa seu valor nutricional. É muito mais do que alimentar o corpo. Ele é capaz de fortalecer os laços com as entidades, com os deuses e com o mundo real e espiritual. Existem 3 grupos de alimentos responsáveis pela manutenção da energia dos orixás: o azeite de dendê, o álcool e o fumo das folhas. Além disso, os alimentos aromáticos, como o dendê, o vinho e o mel, perfumam as casas do candomblé e servem como elo entre a terra e o céu. A cozinha está repleta de temperos, óleos, farinhas e carnes, mas a seleção dos alimentos depende do cardápio desejado para os deuses. Então, quanta coisa nós aprendemos hoje. E para vocês fixarem também, né, ter uma atividade sobre a origem africana, vocês farão uma tarefa, desembaralhando essas palavras aí e formando a frase.
Então lá, para que vocês guardem um pouquinho mais, já está ali desembaralhado. Depois é só vocês organizarem em casa. Também como tarefa, vocês vão conversar com sua família sobre sua religião e as práticas celebrativas que vocês praticam. Peça para ver lembranças de ritos que vocês já participaram ou assistiram. Depois, faça um desenho mostrando um pouco sobre esses momentos. Caso sua família não pratique nenhuma religião ou não tenha participado de nenhuma prática celebrativa religiosa, desenhe contando sobre um momento especial em sua vida. Vocês podem fazer isso no verso da folha de atividades. Então, nós alcançamos, será, os objetivos desta aula? Recordamos o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados? Vimos a importância desses dois momentos para as religiões? Nós conhecemos práticas celebrativas e alimentos sagrados dos cristãos e dos africanos? O que vocês acham aí em casa? Sim, nós recordamos e aprendemos sobre mais dois povos. E uma frase muito importante, um pensamento bem importante, é respeitar e aceitar. Respeitar é aceitar, é ver o outro como igual e viver em harmonia. Este autor desta frase é desconhecido, mas nas imagens nós podemos ver bem certinho o que essa frase quer dizer, né? Respeitar o outro da maneira como ele é e sempre viver em paz com o que o outro acredita. Eu respeito a ele e ele também me respeita. Assim a gente pode viver sempre como irmãos, viver tranquilos na fé de cada um. E para encerrarmos, eu quero que você aí em casa leia essa frase junto comigo. Eu acho que muitos de vocês já sabem ela de cor. Vamos lá? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Muito bem. Então, que vocês possam estudar bastante, conversem em casa sobre as práticas que vocês manifestam. Tchauzinho e até a próxima! Pombos adejantes ali, da cascavel nas chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandeza viva fonte, a princesa decantada, rutilar no horizonte, por ondas verdes beijada. Rutilar no horizonte, por ondas verdes beijada. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, vocês conhecem ela?
É a gralha azul. Ó, ela tá até com um pinhão aqui no bico. E hoje eu vou contar a lenda da gralha azul. Em uma madrugada, já estava quase amanhecendo o dia e uma gralha dormia no alto de um pinheiro. Essa gralha dormia tranquilamente quando de repente ela escutou o batido de um machado contra o tronco do pinheiro. Ela ficou muito assustada, olhou para baixo e ficou com muita pena do pinheiro, pois ele não tinha voz para se defender daquele lenhador que cortava o seu tronco. Então, ela decidiu voar para o céu e saiu voando, 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 quando de repente ela ouviu uma voz. Era uma voz muito calma e doce, que dizia: como é bom ver que as aves sentem pena das pobres árvores sendo cortadas. A gralha continuou voando e voando e voando, cada vez mais alto no céu, quando ouviu novamente aquela voz, e aquela voz, muito calmamente, lhe disse: calma, ave, volta para a terra, gralha azul, e me ajuda a plantar os pinheiros. Hoje você terá um manto azul. Voltará para a terra e será a minha ajudante. Vai plantar os pinheiros, plantar os pinhões e assim salvar a floresta das araucárias do lindo Paraná. E a gralha então voltou para a terra, para as matas. Quando ela olhou para trás, ela viu a sua linda plumagem azul. Apenas a sua cabeça continuava preta, para lembrar que ela era um corvídeo. Então, a gralha andou pelas florestas, plantando pinhões e tornando os nossos pinheirais cada vez mais lindos. Essa foi a lenda da gralha azul. Mas vocês sabiam que na natureza a gralha derruba os pinhões no chão, que às vezes acabam brotando. Mas tem um outro animalzinho muito especial que se chama cutia. Vocês conhecem a cutia? Ela sim enterra os pinhões e nascem muitos pinheiros. Eu espero que vocês tenham gostado da lenda da gralha azul e de saber um pouquinho mais sobre esse bichinho incrível que é a cutia. Um beijo e tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar... O que aconteceu com você? Professora Alice, agora que as aulas estão voltando ao modo presencial nas escolas, nós ainda vamos ter o programa Vem Aprender? Ai, Cindy, claro que sim! O programa Vem Aprender, ele faz parte do dia a dia das crianças da rede municipal, só que no quarto bimestre nós vamos ter algumas mudanças nas aulas. Você não precisa ficar triste, Cindy, pois você ainda vai poder frequentar a escola presencialmente e vai continuar tendo todas as aulas diariamente com todos os objetos de conhecimento e com todas as habilidades que você precisa desenvolver conforme a turma em que você está matriculada, Cindy. Ai, é verdade! Ai, assim fico mais tranquila. Prof. Liz, e os horários das aulas? E a duração do programa? Eles permaneceriam os mesmos? Sim, Cindy!
você não precisa ficar nervosa, você não vai ficar sem o programa, sabe? Os programas permanecem no mesmo horário, Cindy. Mas e o que vai mudar então? É que nós vamos ter mais professores dando aulas aqui na TV. É isso mesmo, mais professores. Sabe por quê? Porque a professora que estava aqui na telinha todos os dias, ela precisa voltar para a escola. E a equipe do Vem Aprender já produziu muitas e muitas aulas. Aulas incríveis que você vai adorar e continuar sempre aprendendo. Você vai ver aulas divertidíssimas, com as quais alguns dos seus colegas mais velhos aprenderam conteúdos muito importantes, que você também vai ter a oportunidade de aprender, Cindy. E as atividades? Vai ter, professora Liz? É claro que vai! Teremos atividades desenvolvidas durante as aulas com os professores e as atividades impressas continuarão a ser entregues conforme o dia de entrega que a professora lá da sua escola sempre organiza. A correção dessas atividades será feita a partir de agora pela professora lá da escola, Cindy, e não mais durante as aulas da TV. Ai, que bacana, professora! Nós vamos continuar estudando e aprendendo! Isso mesmo! Na escola ou em casa, você estará sempre aprendendo. Muitas e muitas oportunidades de aprendizagem você terá. Professora Liz, e as aulas de inglês? As aulas de inglês, Cindy, serão inéditas. E as aulas da educação infantil? As aulas da educação infantil trarão uma novidade em cada semana. E as aulas de ciências da natureza? Então, muitas pesquisas, experiências surpreendentes que têm resultados em tantas aprendizagens estarão aqui na telinha do Vem Aprender. Uau! Mas e geografia? Geografia, nós iremos continuar descobrindo os encantos, curiosidades e características do nosso município durante as aulas, sempre inéditas do primeiro ciclo. Os alunos do 4º e 5º ano poderão aprofundar os seus conhecimentos com as aulas sobre o nosso querido estado do Paraná. E os demais componentes? História, educação física, matemática, língua portuguesa, arte e formação humana. O que vai acontecer? Todos os objetos do conhecimento e todas as habilidades programadas para o 4º bimestre serão desenvolvidas aqui nas aulas do Vem Aprender, Cindy. Fique atento, não deixe de assistir e fazer as atividades de todas as aulas, não é, Cindy? Isso mesmo, crianças, não deixem de assistir o Vem Aprender. Vai continuar muito aprendizado e muita aventura.